Fala, meu segundo ano! Tudo bem com vocês, galerinha? Vamos que vamos, meu povo, para mais uma semaninha aí. Hoje nós vamos sintetizar a unidade número 1 do caderno número 4, que é sintetizar aí, fazer um resumo rapidinho, porque vocês têm prova na semana que vem já, e é esse conteúdo que vai cair na minha prova, né? Então nós vamos lá na página 161, por favor. Abram lá na página 161. E vamos começar aí, ó. Sintetizando a unidade. Chegamos ao final da unidade e é hora de sintetizar os conteúdos trabalhados. Observe o esquema a seguir e complete-o de acordo com o conteúdo da unidade. Então, primeiro aí no quadrinho verde, nós temos os comparativos de adjetivos curtos, de adjetivos de uma sílaba só. O que nós fazemos? Nós acrescentamos esse né? Exemplo: smaller, older, younger, lower e etc. Tá certo? Agora, lá no superlativo, para falar o mais, ao invés do ER, eu acrescento EST. Exemplo, vamos pegar os mesmos aí, né? Vamos colocar no mesmo padrão. Smallest, oldest, youngest e lowest. Tá certo? Então, vamos que vamos. Na sequência aí, deixa eu subir aqui para vocês verem, adjetivos de duas ou mais sílabas que são considerados os longos. O que eu faço? Eu não posso colocar o eu tenho que colocar o more ou o less, né? Para mais e para menos, né? Então, depois de fazer o mais ou o menos, eu vou colocar o adjetivo, certo? E depois o do que não pode esquecer, tanto lá em cima também tem o do que, né? Adjective, then, certo? Então, vamos lá. E no superlativo, o que eu faço? The most, ou então the least, certo? Mas também um adjective, só que aí não tem o then, né? O then é só no comparativo. Vamos colocar um exemplo ali, ó. More important than, mais importante do que. E no superlativo, vamos colocar o exemplo, o mais importante, the most important. Fechou? Adjetivos, agora no laranjinha aí. Adjetivos terminados em E, acrescenta-se só o R. Exemplo, nice, nicer, certo? E lá no superlativo é a mesma pegada, né? Nicest, certo? Opa, coloquei um E a mais, né? Nicest. Beleza? Outro exemplo, o large, que vai ficar larger. Ou no superlativo, esqueci do D, né? The largest. O the não pode faltar. The nicest e the largest. Bem, duplicação da consoante nos finais do CVC. Quando tem consoante, ó, big, consoante, vogal, consoante. Hot, consoante, vogal, consoante. O que a gente faz? A gente repete a consoante antes de colocar o ER ou antes de colocar o EST, né? Então vai ficar the hottest. Mesma coisa, inverti. O hot está embaixo, gente. Opa,
Assim, ó. Acabou. Mesma coisa aí no bigger. E lá em cima, the biggest. Tá aí, finalizado. Então, vamos na próxima coluna. Terminados em Y, eu substituo o Y por I, antes de acrescentar a regra do ER ou do EST. Exemplo, easier. Ok? E lá do outro lado, no superlativo, the easiest. A mesma coisa no pretty, vai ficar prettier, mais bonita. E aqui vai ficar the prettiest. Beleza? Vamos agora nas formas irregulares. Aquelas formas que são diferentes, que eu não posso colocar nem o ER e nem o EST. Por exemplo, no caso do good, a forma dele fica better, que é bom, melhor ou melhor, the best. No caso do bad, vai ficar worse, que é pior, ou pior, the worst, certo? Lembrando que no português, bom e ruim também são formas irregulares. A única diferença aí é que no português tem mais. Também o pequeno e o grande também são formas irregulares. É pequeno, menor, grande, maior. E no inglês não. Mas em compensação no inglês tem o far, que pode ser farther ou further. Tem duas formas, tanto de comparativo quanto de superlativo. The farthest, tá errado que não tem dois Es. Olha lá. Ou the furthest. Fechou? E aí, por último, o comparativo usando SS, né? E usando o not SS, que aí é o tanto quanto. E aí, pessoal, ele não faz diferença. Vou até colocar, ó. Não há diferença entre adjetivos curtos ou longos. Não faz diferença nenhuma, certo? E aí eu tenho dois exemplos aqui, ó. Belo Horizonte is not as big as São Paulo, ó. As big as. Belo Horizonte não é tão grande quanto São Paulo. E a outra, London, só um minuto. Tá um calor de matar o peão, hein? London is as expensive as New York. Londres é tão cara quanto Nova York. Beleza? Então é isso. Vamos começar agora, portanto, a unidade de número 2. Eu só estou verificando aqui se eu não estou na frente. Não, eu não estou na frente. Na unidade 2, e essa unidade 2 não vai cair nessa prova que vocês vão fazer agora nessa próxima semana, né? Aliás, nessa próxima não, nessa semana, né? Acho que dia 3, se não me falha a memória, agora preciso olhar. Formas nominais dos verbos. Então, são umas formas de nomes dos verbos, né? As formas de nomes, as formas de substantivo, alguma coisa assim. As formas dos verbos no sentido aí. Então, nós temos, ó, as três formas nominais que nós temos é o infinitivo, o gerúndio e o particípio presente. Então, nós vamos ver essas três formas aí, passo a passo. Por quê? O que nós vamos ver é que nem sempre, né, quando eu tenho, por exemplo, um ing no verbo, nem sempre ele está significando aquele falando, estudando, cantando. Ele pode ser um substantivo e aí ele vai se tornar uma forma nominal de um nome, né? Então, ó, as formas nominais do verbo são, primeira forma,
infinitivo, com ou sem o to. Então, por exemplo, to go ou só go, to get ou só get, to be ou só o be, e etc. Essa é a forma básica do verbo invariável e pode ocorrer com ou sem a partícula to, dependendo dos outros elementos da frase, né? Então, ó, se o verbo, se não tiver o to, é chamado de bare infinitivo, usado sempre após os verbos modais. Os verbos modais são aqueles verbos que são especiais, né? Que eles conseguem fazer a negativa sozinho, que eles conseguem fazer pergunta invertendo, né? Então esses são os verbos modais. Olha, exemplo de verbo modal aqui, ó. Can, que é o verbo poder, e depois tem o do fazer. Então aqui, ó, não posso colocar o to, né, para indicar que está no infinitivo, porque fazer não está conjugado. Eu posso fazer, ela pode fazer, nós podemos fazer. Então fazer está no infinitivo, mas o can, assim como o should ou como o will, eles não aceitam o to depois deles. Então aí é a exceção. As formas ing, eu vou até trocar de cor. As formas, porque a gente já viu o infinitivo, agora é as formas ing, certo? Que é o particípio presente gerúndio. Então tá aqui exemplo, ó, going, getting, being, né? Os verbos que têm acréscimo de ing podem ser usados nas seguintes circunstâncias. Como particípio presente, né? Que junto com o verbo to be, forma os tempos progressivos, né? Progressive, eu ia falar em inglês, mas aí eu vim em português e me confundi. Progressivos ou progressive em inglês. Então tá aqui um exemplo, ó. Por quê? Porque aqui ele está acompanhando o verbo to be. Eles estão trabalhando. É o particípio presente aí. Então tem o ing e esse ing é o ando, certo? Assim como a gente conhece, todo mundo conhece esse tipo de construção. Só que esse ing, ele também pode funcionar como um adjetivo, certo? Por exemplo, the working class. Então, a classe. O working é de trabalhar, a classe que trabalha, a classe trabalhadora. Então, o ing aí, ele não está funcionando como verbo trabalhando, mas como um adjetivo para a classe, trabalhadora. Só que também o gerúndio aí, o ing, ele pode ser usado como substantivo, ocupando aí a função sintática de sujeito ou objeto da frase. Olha o exemplo. Swimming is fun. Então, swimming não é nadando, é legal ou é divertido, mas natação é divertido, natação é legal. I like swimming. Eu gosto do quê? Natação, tá vendo? Também aqui, ó, swimming. Então, nós vimos aí, até agora, 3 casos para o ing. O ing que funciona mesmo como um verbo, né? O ing que funciona como um adjetivo para um substantivo e o ing que também funciona como um próprio substantivo. Então, nós temos essas 3 formas aí para o ing. Na sequência, a gente vai falar do particípio passado. Eu vou mudar a cor, vou para o vermelhinho agora. Particípio passado. Quando a gente vai lá no dicionário e joga o verbo go e aparece o pp, particípio passado. Do go é gone, do get é got e do be é been. Tá errado aqui, hein? Não vou nem marcar. Tá errado aí, tem erro no livro. Eu vou escrever como que é a forma correta. Não é desse jeito, não. Vocês podem anotar aí no livro de vocês. É been, tá faltando N. Não é bee. Bee é abelha. Não é nada a ver com verbo, certo? Continuando. Estes se dividem em 2 grupos. Os regulares e os irregulares, certo? O regular, ele sempre vai ter ed. Tá aí os exemplos. Arrived. Mas aí, teacher, não é passado? Não. Quando tem ed, ele tem o ed no
no passado e no particípio passado, nas duas formas. É como se no português não existisse, por exemplo, cheguei e chegado, falar e falado, que fosse a mesma coisa, fosse só o falei. Então, por exemplo, eu tenho, falei, eu tenho, falei, como se o português fosse assim. Então, no inglês, pois é de, ele encaixa para os dois. Porém, nós temos verbos que são irregulares, né? E os verbos irregulares, eles não conseguem usar ed. E como é que você vai saber então, galerinha? Só dá para saber se vocês olharem no dicionário. Não tem outra forma aí para saber, certo? Olhou no dicionário, viu como é que fica aí e faz, tá? É o dicionário, não tem jeito. Bem, podem ser usados para formar tempos verbais. They cooked a meal that surprised everybody. Eles prepararam uma refeição que surpreendeu a todos. Só que também pode ser usado como adjetivos. Ó. O ed também pode ser usado como adjetivos. Olha aqui, ó. O bored tem o ed. Bored. As crianças estavam entediadas, certo? Entediadas. Então aí não tem nada a ver com o verbo, mas sim um adjetivo, uma característica aí, tá certo? Então o particípio ele pode ser usado como verbo, né? Como uma conjugação verbal aí, inclusive o exemplo aqui nem foi muito legal, não daria esse exemplo, mas também pode ser usado como adjetivo, que é o caso do bored, do confused, do annoyed, todos são adjetivos, disappointed, certo? E etc. Então, é isso daí. Deixa eu só desligar aqui, porque vai despertar para eu postar a aula. Tá aí. Bem, vamos lá então. A escolha do... Deixa eu mudar de cor, porque agora é outro tópico. Vou colocar o verdinho que eu não... Não, eu vou grifar, vamos ver. Ó. A escolha do ing ou infinitivo numa frase se dá conforme o verbo que antecede, o verbo que está antes, né? Veremos aqui quais verbos deverão ser seguidos por um ou outro, ou pelos dois, muitas vezes com mudança de sentido. Muitas não, algumas vezes com mudança de sentido, né? Então, ó, nós temos aí verbos que só podem ser seguidos por infinitivo. Então, agora a gente vai olhar alguns desses verbos. Esses verbos só podem ser seguidos pelo o infinitivo. Tem que sempre ter o to. Então, tem aí uma listinha de verbos aí que só podem ser seguidos pelo to. O afford, o agree, o arrange, ask, begin, choose, continue, decide, demand, fail, help, hope, intend, learn, manage e mean. Estou lendo para ajudar vocês na pronúncia aí. Na última coluna, need, offer, plan, prefer, pretend, promise, refuse, start e want. Então, todos esses verbos aí, quando eles estão numa frase onde nós temos dois verbos, e ele é sempre o segundo verbo, então não é ele que comanda, então esses verbos eles só podem ser seguidos no infinitivo. Ó. Então tá aí, ó, to stay. Então, she chose to stay a little longer. Ela decidiu ficar. Reparou que no português, ó, decidiu e ficar. Não tem nada entre o decidir e o ficar, o escolher e o ficar. No inglês a gente tem que pôr esse to aí, tá? They managed to bring, ó. Eles conseguiram controlar. They managed to bring. The governor promised to invest. O governo prometeu investir, certo?
Então, ó, para fazer frases negativas, deixa eu voltar ali na minha... Para fazer frases negativas, nas quais se nega o predicado e não a ação do sujeito, usamos o not entre o verbo e a partícula to. O que isso quer dizer? Vou mostrar para vocês aqui. Ó. A Harriet decidiu não se candidatar. Então, decided not to. Certo? Então, é invertido. Não se candidatar. Not to apply. O to não pode separar o apply, porque o apply deve ser seguido pelo to aí. Então, a gente não pode separá-los. Tá certo? Veja que a ideia de decidir continua afirmativa. O que é negativo é o resultado da decisão, o que é diferente de não decidir. Se você fala a Harriet não decidiu se candidatar, agora a Harriet decidiu não se candidatar, são frases diferentes, não é verdade? Vamos lá. Veja que a ideia já foi. Então, you can always choose, você pode sempre escolher não aceitar that kind of offer, né? Você pode escolher não aceitar, ou você não pode escolher, fica diferente. Então você sempre terá a chance de escolher não aceitar esse tipo de oferta. Além desses verbos, usamos o infinitivo com to, depois de expressões interrogativas, como por exemplo, tá aí, ó, how to, where to, e etc. Né? Vou fazer assim, para ficar diferentinho agora. Ó. O how, o where, o that, o who, o which e o when. Olha lá os exemplos. I don't know how to explain this. Eu não sei como explicar isso. Então, how to. Em português não tem esse to aí, né? Mas em inglês ele precisa aparecer. Outra, can you tell me what to do? Can you tell me what to do in this situation? Você pode me dizer o que fazer? Então, o que fazer? What to do. Também em português não tem esse to intermediando aí. E mais uma, they can tell us where to stay. Eles podem nos dizer onde ficar, where to stay. Então, em português, em nenhum desses casos, nós temos uma palavrinha entre o onde e o ficar, entre o que e o fazer, entre o como e o explicar. Nós não temos em português isso, né? Mas em inglês, sim, nós temos e precisamos colocar aí, tá certo? Bem, galera, por causa do nosso tempo, a gente vai dar uma parada por aqui, certo? Nós só falamos dos verbos que obrigatoriamente precisam acrescentar o to entre eles. E na próxima aula, nós vamos falar dos verbos que precisam acrescentar o ing neles, quando eles estão ligados por dois verbos. Olha um exemplo aqui, ó, enjoy swimming, né? Ao invés de enjoy to swim, enjoy swimming. E nós vamos trabalhar com esses e depois com aqueles que podem ter as duas formas, o to ou ing, mas que ainda assim dá ideia diferente, né? Quando você coloca o to é uma ideia, quando você coloca o ing é outra ideia. Mas isso vai ficar para o nosso próximo encontro, porque por hoje já é o suficiente, galerinha. Valeu? Obrigado, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado, né? Eu pude perceber agora que a minha cabecinha estava na frente de um pedacinho aí, né? Então deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês o que eu estava fazendo. Aí, se vocês quiserem, vocês podem dar uma pausa aí, né? Tava comendo um pedacinho na minha cabeça. Eu sempre olho, dessa vez eu vacilei. Beleza, galera. Fiquem com Deus. Kisses, hugs, and bye bye.